uma pergunta para ela, porque precisamos explorar esse conhecimento dela. Pri, essa questão da interferência dele especificamente no Fed, nós estamos falando da principal autoridade monetária do mundo. O dólar tem impacto, o tamanho da economia americana tem impacto no mundo inteiro. Eu queria uma avaliação sua de o que é que a gente pode temer se ele conseguir, de fato, ali interferir e fazer até o Fed seguir ali os desejos dele. O Lori falou de... né? Américo, o Lori falou de uma questão que, assim, dá todo um outro videocast aqui, que é a questão do livre mercado um pouco, né? Ele falou sobre isso, sobre não regular, né? E o que a gente vê do liberalismo, né, são provas concretas de que não está funcionando e que precisa de ajustes, né? Porque acreditava-se que haveria aquele trickle-down economics, né? Que assim, quanto mais você deixa as empresas livres, mais elas enriquecem e mais o bolo aumenta, né? E quanto maior for o bolo e quanto mais essas empresas produzirem, mais todo mundo vai se beneficiar. E o que se vê é que quando você deixa o mercado muito livre e sem qualquer tipo de presença do Estado, não necessariamente isso retorna para a população. Muitas vezes retorna para o bolso dos empresários que estão enriquecendo mais. E é o que a gente vê não só nos Estados Unidos, até tem uma discussão acontecendo isso. Eu morei na França, também na França, do quanto que... como essas empresas elas ficaram maiores até do que os PIBs de países, elas ganharam um poder muito grande para conseguir fazer o lobby dentro da política e para elas prosperarem cada vez mais, enfraquecer cada vez mais o poder do Estado, né? E aí agora a gente está falando de Donald Trump enfraquecendo ainda mais essas instituições independentes e concentrando em cada vez mais o poder nas mãos deles. E aí tem um livro que é o Como Salvar a Democracia, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, que até eu li faz algum tempo, mas que tem muito a ver com isso que a gente está conversando, e ele lá explica o conceito do Gerrymandering, que é esse redesenho dos distritos nos Estados Unidos e como fazer isso para, enfim, aumentar ali o poder dos republicanos e tudo. E o que ele explica é que o mundo inteiro fala, e os Estados Unidos falam, né? Talvez não o mundo inteiro, mas... talvez nós no Brasil, que fomos muito influenciados pelo soft power americano, mas nos Estados Unidos também, eles falam muito sobre como a Constituição americana é uma Constituição sucinta e como dá conta, né, de tudo e o que o Levitsky fala é que assim a Constituição americana, e já tentou se mudar muito a questão também do voto nos Estados Unidos, ela acaba sendo muitas vezes falha e imutável. E nesse momento, essa questão de não ser possível mudar a Constituição americana, porque é muito complexo de fazer isso, acaba mostrando que, na verdade, os Estados Unidos são... as instituições dos Estados Unidos são um castelo de cartas. Então, chega uma pessoa que tem ali uma visão mais autoritária e tenta mexer nas instituições, e as instituições elas não têm esse sistema de freios e contrapesos, não está funcionando tanto aqui nos Estados Unidos. E aí, resumindo, para falar do Fed especificamente, existe uma razão para os bancos centrais serem independentes no mundo, assim, né, em vários países, não só aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, que é o fato de que o Fed ele controla ali o preço do dinheiro, né, que são os juros. Então, se você quer fazer com que as pessoas reduzam a demanda, você aumenta o custo do dinheiro, você aumenta os juros. Então, isso faz com que a atividade reduza e você, com isso, consegue controlar a inflação. Então, você vai mexendo e calibrando ali os juros para conseguir levantar ou diminuir a atividade econômica e, com isso, conseguir controlar a inflação. Só que, e é por isso que os mandatos, por exemplo, no Fed, dos membros do conselho, são de 14 anos, né? E eles vão sendo renovados a cada 2 anos, né? Para ter uma rotatividade que independe do governo e também do Congresso. Então, eles ficam em mandatos mais longos do que essa troca de governo e também do Congresso, justamente para que esses membros eles tenham uma visão do que é bom para a economia e não para a política. Porque senão o político ele vai e ele fica mexendo nos juros para estimular ou reduzir a atividade, isso acaba tendo efeitos na inflação. A gente viu isso acontecer no Brasil, no governo de Dilma Rousseff, quando os juros foram lá para 7 e poucos por cento, depois na marra, porque Dilma queria estimular a economia, fez uma pressão sobre Tombini, tem uma discussão profunda sobre isso, mas o que aconteceu depois foi que a inflação subiu e os juros tiveram que subir na retaguarda. Então, essa questão para
economia é uma questão que deixa os economistas com o cabelo em pé e arrepiado, porque realmente mexer com a independência do Banco Central é algo que mexe muito e já está mexendo com os títulos de longo prazo nos Estados Unidos. E aí volta para a questão do louro e do dólar, né? Então, o dólar e os títulos públicos dos Estados Unidos, que sempre foram tidos como o porto seguro do mundo, começam a ser questionados com essa possibilidade de uma perda de credibilidade de independência do Fed. Não sei se tem alguns comentários finais aí, vocês, Lori, Américo, mas nós estamos com o tempo encerrando aqui. Acho que vez do Américo, Lori, não sei o que. O Kremlin não é um bom exemplo para a democracia, ponto. Gente, aqui também, né? No início do governo, primeiro governo Lula, o Lula foi contra a independência das agências reguladoras, ele politizou as agências reguladoras, colocou elas sob o domínio dos ministérios, né? Foi um retrocesso isso. Então, esse tipo de desejo de criar um país com campeões escolhidos pelo governo, né? Que traz benefícios, traz corrupção, traz uma série de distorções. Isso não é um privilégio do Trump, aliás, é muito uma visão da esquerda também, né? E o capitalismo sem regulação não funciona. A gente foi vítima disso aqui antes também, né? Aquelas estatais que tinha aqui, né? De serviços públicos que eram do governo, não tinha agência reguladora, então era a raposa cuidando do galinheiro, né? Então a gente já sabe quais são os resultados disso. E tendo dito isso, eu preciso ir embora, pessoal. Então, obrigado. Vamos lá, vamos encerrar. Basicamente, populismo e demagogia de um lado ou de outro não dá certo. Acho que a gente pode resumir dessa forma.